Bom, a Jovem Pan continuou sua série de entrevistas, né, com os principais pré-candidatos. Nesta quarta, recebemos aqui, né, o representante do PSOL na disputa e líder do MTST, Guilherme Boulos. A entrevista começou com o tema habitação. Ele negou que o seu movimento tenha culpa na tragédia que ocorreu recentemente no Largo do Paissandu. Disse que o responsável é o poder público, que deveria dar melhores condições de vida aos cidadãos mais pobres. Quando a conversa foi para a economia, Boulos chamou o ajuste fiscal iniciado por Dilma e aprofundado por Temer de insano. Ele reconheceu a necessidade de se fazer uma reforma da Previdência, mas disse que faria diferente do que está aí, tirando direitos dos militares e do judiciário. Boulos sugeriu ainda uma reforma tributária que taxe os mais ricos como forma de financiar os programas sociais. Na área internacional, e rendeu bastante, como esquerdista que é, né, defendeu a Venezuela e disse que o país não vive uma ditadura. A gente separou esse trechinho? Coloca aí, Wilson, vai lá. O Brasil já sabe quantos que tiveram de ir para a Colômbia, 10 vezes mais do que vieram para o Brasil, quantos não fugiram para outros lugares, para a América Central. Uma crise humanitária. É uma crise humanitária, produto de uma ditadura. A Venezuela ou não é uma ditadura? Crise econômica? Não é uma ditadura. Então, teve o seu governo eleito. Teve o seu governo eleito. Ah, então não é ditadura. Cuba, só um minuto, agora deixa eu só perguntar. Cuba é ditadura ou não? Não é uma ditadura. Cuba não é ditadura, Venezuela é ditadura. E o Brasil... Aliás, teve eleições recentemente em Cuba, que elegeu um novo presidente. Então Cuba é uma democracia, Venezuela é uma democracia e o Brasil, com todos os defeitos que nós temos, você faz essas críticas violentas ao poder, que o Brasil seja ao judiciário. O Brasil é uma ditadura? Não é. Mas o governo não é golpista ou não? O governo é ilegítimo. E o governo Maduro é legítimo? Não, o governo Maduro foi eleito pelo povo, o Temer não. Tá. Essa é uma diferença. Temer foi eleito junto com a Dilma. Como não? Ninguém vota em vice ou mas Vila? o que é isso? Tanto que o Itamar foi ilegítimo. Vamos falar a verdade. Vera Magalhães, começa com você que participou da entrevista, até participa aqui no final da pergunta, vai lá. Foi quente, né, Patrick? Foi quente, assim como ontem já foi, e eu acho que está sendo bom. O jeito aberto e bastante quente que tem sido as nossas entrevistas com os pré-candidatos, porque aí permite desnudá-los, né, aos ouvidos do ouvinte, aos olhos de quem nos assiste. E o Guilherme Boulos, apesar de ser uma pessoa muito bem articulada, ele tem uma ótima formação, ele fala muito bem, etc. Ele mostrou a visão de mundo dele, que, a meu ver, é totalmente equivocada. Tudo ele olha sob a lente ideológica, tudo tem viés ideológico, tudo, absolutamente qualquer assunto. E ele julga as mesmas coisas em relação à direita e à esquerda de formas diferentes. Então é muito difícil conversar com alguém que vê o mundo dessa maneira, porque não tem uma mediação possível. Ele dizer que a Venezuela, com tudo que a gente está assistindo, é uma democracia. Como você debate com alguém que fala dessa maneira? Eu falei com ele depois, olha, nós temos visões de mundo totalmente diferentes. Não adianta, você não vai me convencer que invasões de prédios públicos, da maneira como os movimentos fazem, é legítimo, que isso não é contra a lei, não existe justificativa para isso. Ele ficou bravo que eu falei que era cinismo. A posição dele sobre a queda do prédio, porque ele disse que ali não tinha nenhuma responsabilidade dos movimentos. Ele ficou irritado quando eu falei que era uma postura cínica. E porque morreram pessoas nisso. Outras tantas que estavam sendo usadas como instrumento de política e colocadas ali, ele falou, ninguém é colocado ali, as pessoas vão porque elas querem. Não é verdade. Se elas vão todas para o mesmo lugar, a partir da liderança de um movimento que lhes cobra, inclusive, um aluguel, elas não estão ali por livre e espontânea vontade, elas estão ali porque elas foram arregimentadas para estar ali, porque elas são militantes de um movimento político que, na hora que o prédio cai e pega fogo, não se responsabiliza. Tudo bem, não era o movimento dele que comandava aquela invasão, porém comanda outras tantas em prédios em iguais condições. Então é um debate muito difícil, porque a visão de mundo dele é totalmente oposta
a nossa. Ele fala em imprensa livre, mas diz que deveria haver controle social, que é controle social sobre o judiciário. Ele diz que não há uma só prova contra o Lula, mas aí fala a corrupção na Petrobras começou no tempo do Fernando Henrique Cardoso. Tudo ele tenta fazer esse contraponto entre PT e PSDB, como se ele fosse do PT e não do PSOL. Eu cobrei isso dele também. Então, é alguém muito articulado, mas que tem uma visão de mundo que em tudo e absolutamente em tudo oposta àquela em que eu acredito. Ô Andreasa, para Boulos, a Venezuela não é uma ditadura. O que você achou desse trecho, claro, e da entrevista que você também acompanhou? Meu Deus, hein? E é apenas a segunda. Eu estudei, me preparei na vida. Vou te contar. Olha, vamos lá. Primeiro, em termos conceituais, eu classifico o Guilherme Boulos, a entrevista com o Guilherme Boulos, da mesma forma que entrevistar o Levi Fidelix, o Emael, o Zé Maria. O Zé Maria do PCO, né? Não é o nosso Zé Maria, não, pelo amor de Deus. Não está no jogo. O Guilherme Boulos não está no jogo eleitoral. Precisa ter essa perspectiva muito clara. A entrevista é muito clara, pré-candidato a presidente da Habitação Popular. É um profissional da solidariedade, um cínico, irresponsável. Não respondeu quando perguntado sobre cobrança de mensalidade nas ocupações. Não fez nenhuma censura pública àquilo. Tem que ser apurado e disse que as denúncias verbalizadas por vítimas sobreviventes eram inconsistentes e duvidáveis. Não nos esqueçamos disso, porque é assim, né? Ocupa o prédio, ocupa o espaço público, não faz nenhuma melhoria, o troço cai, as pessoas morrem e a responsabilidade é, claro, do Estado. Porque para essa gente tudo é o Estado. É um pessoal que não tem senso de dever. O Guilherme Boulos não tem nenhum senso de dever, mas se acha muito bom, se acha um virtuoso, porque dedica sua vida a ser porta-voz forçado, imposto, que não foi eleito, dessas pessoas. E aí diz, vai lá no acampamento e pergunta para os nossos manifestantes se eles não endossam a minha liderança. Ora, vão negar? Vão dizer que não são? Vão dizer que o sujeito não é? Vão dizer que não são liderados por ele? A gente sabe como essas coisas funcionam. Que tipo de liderança é essa? Aí é preciso falar um pouco sobre a posição do PSOL. Discordo historicamente do PSOL, mas sempre foi, desde a sua separação do PT, um partido original. Equivocado nas suas convicções, mas original. Sempre lançou candidato à presidência para fazer críticas, inclusive, ao PT. E agora, com a escolha do Boulos, a entrevista deixa claro isso, traz para si a condição de ser mais uma linha auxiliar do petismo, especificamente do lulismo. Nós veremos, portanto, porque não ocupará o espaço eleitoral do Lula, outros tratarão de cuidar disso, além daquele que ainda será indicado candidato do PT, veremos o PSOL ter talvez o seu pior resultado numa eleição presidencial desde que disputa. E aí, para dar mais uma pincelada, quem viu a série O Mecanismo, do José Padilha, encontra a explicação político-eleitoral no discurso do Guilherme Boulos. Ele é o discurso mecanismo. A culpa de tudo é do sistema. O PT é corrupto? Não. Lula é corrupto? Não. É gente boa, é honesto, é bom, mas entrou ali, foi tragado, foi absorvido pelo esquema. Tudo é igual, não existe nuance. A culpa é do mecanismo, do sistema. É isso. Isso é Guilherme Boulos, minha gente. Marcelo Madureira, o que você achou da entrevista? Primeiro, eu quero saudar essa iniciativa da Jovem Pan de promover esse tipo de digamos assim, de questionário, né, de debate com os candidatos, porque isso aí é altamente pedagógico, esclarece muito o eleitorado.
né? Eu reconheço que realmente o Guilherme Boulos, ele não está dentro da disputa, mas é importante, porque ele está sempre aí na mídia, comandando aí essas invasões, essas ocupações de próprios de terceiros, ou próprios até da própria União, né? Com esse discurso, na minha opinião, demagógico, né? Oportunista, né? Se valendo da ingenuidade, né? E da miséria das pessoas para fazer disso plataforma política. Essa candidatura dele pelo PSOL mostra, primeiro, que os melhores quadros que a esquerda tinha, assim, vamos relativizando, por favor, estão todos na cadeia. Então, as opções que a esquerda vai ficando são do tipo do Guilherme Boulos, que, apesar de ser um cara articulado, concordo com a Vera, mostra, né, com uma outra prosódia, mas com outro discurso, mas ele seria o extremo oposto do Jair Bolsonaro, mas é a farinha do mesmo saco. Também não tem o menor preparo, né, para entender o Brasil, para governar o Brasil. Ele não consegue entender o mundo contemporâneo. Esses caras pararam na Conferência de Jacarta, né, nos anos 60, no pós-guerra, né, numa visão do mundo absolutamente obsoleta, anacrônica. Então, eu vejo o Guilherme Boulos, inclusive, por essas peculiaridades todas, como parece o Enéas da esquerda. Só que o Enéas era um cara mais pitoresco, era mais engraçado. O Boulos, ele se leva a sério. E, né, culto. Nas discussões dele... Oi? Fala, Andreasa, o que é? O Enéas era cultíssimo. Era culto. O professor de cardiologia era uma sumidade, inclusive na área de eletrocardiograma, sem dúvida nenhuma. Professor aqui da Universidade Federal Fluminense, bem lembrado. Mas o Guilherme Boulos deixou claro, por exemplo, que o que ele entende como democracia não é, de maneira nenhuma, o que nós entendemos como democracia, né? Para ele, Venezuela é uma democracia, Cuba é uma democracia, e provavelmente, uma vez se houvesse a possibilidade dele ser eleito, ele transformaria também o Brasil numa democracia, né? Entre aspas. Ele mostra, né? E isso é muito bom a gente verificar, que para essa esquerda, aí eu amplio mais o caráter para o PT, o PCdoB, né? O PSOL, que é o partido dele, a democracia é um valor burguês, né? A democracia é um veículo para se chegar ao poder e depois desprezar. Quando a gente se sabe, né, que, poxa, a democracia, se tem um valor ocidental, né, que é unânime, é a da democracia, né, da livre manifestação, livre pensamento, né, liberdade de imprensa, a liberdade do ser humano, cuidar da sua própria vida, enfim. E esses caras, eles estão na contramão da história. E o discurso dele, a parte realmente de relações internacionais, chegou a ser patética, né? Chegou a ser ridícula. Mas vamos em frente, porque na verdade ainda não tem grandes nomes, o Andreasa, né? Quais seriam os grandes nomes hoje que estão realmente concorrendo? Não tem nenhum grande nome, né? Isso é que é espantoso e preocupante. Bom, Madu, o meu ponto aí é o seguinte... Não, o ponto é o seguinte, as entrevistas são muito bem feitas, muito bem conduzidas, e tem que acontecer, sem dúvida. Amor de Deus, não me entendam mal. O meu ponto é outro. Pedagógico. É que a gente entrevista um candidato à presidência, veremos muito isso ao longo dessa maratona, e o sujeito não tem o que entregar. É miséria intelectual, é despreparo, é profundo desconhecimento. Concordo. É tudo muito miserável. Então é isso que eu lamento, a exposição de ignorâncias que pleiteiam, no caso, deserto intelectual, André. Decisório. É uma coisa assustadora. A entrevista do Guilherme Boulos, eu tenho dúvidas sobre se ele é articulado, né? Fala melhor que o Lula, sem dúvida nenhuma. Comunica pior. Mas não sabe, não conhece o Brasil. É mais um fazendo discurso de nicho. É mais um disputando a presidência da República para continuar representando o que ele representa. E tem um aspecto engraçado, né, na fala dele, porque ele tem um mestrado em psicanálise. E para quem acompanha, para quem entende, gosta um pouco de psicanálise, ele é um protótipo
protótipo freudiano do filho que tem uma reverência louca pelo pai, que é o Lula. É inacreditável. Ele tá de tal forma vinculado a isso e a essa ideia de querer ser o novo Lula, de querer ser o herdeiro do Lula. E eu acho que aquele contato com o Lula em São Bernardo, em que o Lula o chamou, o trouxe, o primeiro a ser o marcou de tal maneira que ele não consegue fazer uma única crítica ao PT, tornando o PSOL, que surgiu como uma dissidência do PT, uma linha auxiliar completa do lulismo encarcerado. Olha que triste fim de Policarpo Quaresma. Se ele não tivesse sido apresentado como candidato do PSOL, poderia ser do PT. Eu falei, porque o senhor não se filiou ao PT? Seria mais fácil, né? Não tenho críticas ao PT, mas aí não fala nenhuma. É engraçado. Bom, vamos em frente então, falar de uma... Patrick. Oi. Claro, vai lá, Andreasa. Só uma nota importante, porque ele fugiu ao longo da entrevista de falar sobre economia, né? Sobre o mundo real. Foi pressionado pela Denise, foi pressionado pelo Joseval e se esquivou porque de fato não sabe. Mas uma curiosidade, ele só falou sobre economia como um problema real que afeta as vidas das pessoas para não classificar a Venezuela como ditadura. Aí, na Venezuela, existe uma crise econômica. O problema foi econômico. Aí ele fala de petróleo, das dificuldades. Aí, na Venezuela, 90. É um problema econômico. No Brasil... Fez uma cronologia da crise. Claro. Então, não, é uma história maravilhosa para dizer que o problema da Venezuela não passa pelas liberdades e pelo autoritarismo, pela falta de liberdade e pelo autoritarismo. Não, é um problema econômico. Lá sim, vejam que loucura, o sujeito só fala de economia para justificar, para defender um sistema. Então, a Venezuela é uma democracia, Cuba é uma democracia e é o Brasil que tem um presidente ilegítimo. Presidente eleito por ele, Guilherme Boulos, né?